Fala galera, boa tarde, amigas e amigos do Flamília da Nação. Estamos chegando aqui no Ninho do Urubu para a cobertura da entrevista coletiva do treinador Vitor Pereira. Então o Vitor Pereira chegando e dando a coletiva dele. E é bom que se diga que as perguntas que serão feitas serão sobre o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. A expectativa pelo trabalho no Flamengo a partir de então. E não sobre o ex-treinador do Corinthians, conforme quer alguns membros da imprensa, né? Isso a gente sabe quem são, né? Então, não espere da gente aqui nenhum tipo de pergunta sobre familiares do Vitor Pereira, ou por que ele saiu do Corinthians. Isso, na minha opinião, pouco importa, não me interessa, e eu acho que também não interessa ao torcedor do Flamengo, que quer saber sim a expectativa, o que pensa o Vitor Pereira, método de trabalho, plano de jogo, etc. Então, a gente está chegando aqui para poder cobrir terceiro dia do ano, aqui, Ninho do Urubu, fazendo a cobertura da chegada Vitor Pereira ao Mengão. Quer dizer, a apresentação do Vitor, quer dizer, eu acho que para todos que gostam de futebol, acho que o Vitor dispensa apresentações, né, é um técnico que tem, eu acho que o DNA do Flamengo, vencedor, com trabalhos excepcionais na sua carreira, muito contente de poder contar com ele aqui, de estar aceitando esse desafio, de estar junto conosco. E uma expectativa de que esse ano será novamente um ano muito positivo para o Flamengo, onde nós teremos resultados bastante positivos para poder deixar a nossa torcida, imensa torcida, feliz. É isso, obrigado, seja bem-vindo. Marcos Braz, por favor. Boa tarde a todos. Feliz 2023 aí para todo mundo, que seja um ano magnífico, que seja esperançoso aí por todas as situações que nós estamos vivendo. E falando do Vitor Pereira, a gente aqui está muito feliz. Um técnico uma pessoa que desde o primeiro momento entendeu as nossas expectativas. Não foi fácil convencer ele de vir para cá, vocês podem ter a certeza disso aí, ele vai falar um pouco disso aí, dessa situação aí mais à frente. Mas o que importa é a grandeza do momento em que conversamos, pelo menos essa era uma sensibilidade minha. Eu acho que futebol é imponderável, mas sou bem esperançoso que você vai ter uma grande passagem aqui. Boa sorte aí e muito obrigado pela confiança. Bruno Spindel. Boa tarde a todos, boa tarde nação, feliz ano novo a todos. Dar as boas-vindas aí ao Mister, como o presidente e o Marcos já falaram, um treinador que tem o DNA do Flamengo, multicampeão em Portugal, Grécia, China, desenvolveu grandes trabalhos e a gente tem a plena convicção e a certeza que ele vai somar muito ao clube que é vencedor, ao grupo que é vencedor, e ajudar muito a tirar desempenho desse grupo. E a gente confia muito que vai ser um ano de grandes vitórias e grandes conquistas. Boa tarde a todos. Aproveitar para desejar um bom ano, um ano de bom futebol. Agradecer a confiança, agradecer a aposta e retribuir com compromisso, retribuir com dedicação, que é o que fiz por todos os clubes para o que tenho passado. Com este grande desafio que me foi lançado por um clube da dimensão do Flamengo, com
num ano com muitos títulos em disputa, quer dizer que um desafio profissional muito grande e que é com muita honra, com responsabilidade, com compromisso total, que aceitamos eu e a minha equipa técnica com muito orgulho. Portanto, o meu agradecimento pela confiança e vamos trabalhar forte, vamos trabalhar para conseguirmos grandes vitórias este ano. Futebol também, inclusive, foi volante, jogou por 10 anos, formado em Educação Física, como o Marcos Braz falou, foi campeão português, campeão também grego. Pode virar. E a gente, já nos instantes, vai começar a nossa coletiva de imprensa. A primeira pergunta vai ser até já do sócio torcedor, mas enquanto isso a gente vai tirar nossas fotos, vai aguardar o momento que o Vitor Pereira está mostrando aqui o cartão também do sócio. Quer frente, Vitor? Obrigado. Tá? Vamos ter que ter camiseta, né? É isso. O número tem que ser mais pequeno, cara. Eu não estou assim, estou gordo, mas não estou muito. Está bom. Muito obrigado, Presidente, muito obrigado. Obrigado a todos. Então, esse é o momento aí que o Vitor Pereira oficialmente é o novo técnico do Flamengo. E a primeira pergunta da nossa coletiva vai ser do Rafael Frizeiro, sócio torcedor do Flamengo. Boa tarde para você, Rafael. Boa tarde a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Rafael Pérez, do Nação Rubro-Negra, sócio torcedor. Em nome da nação, te desejo boa-vinda. É isso que a gente deseja, cara. A torcida rubro-negra, a maior torcida do país, a maior torcida do mundo. Você é conhecido por times com grande posse de bola, marcação e pressão na zaga adversária. E isso foi uma característica muito marcante que a gente teve, principalmente do seu compatriota, o Jorge Jesus. Você pretende manter esse estilo de jogo, principalmente com o Flamengo no ano passado, tendo dois atacantes, como Gabigol e Pedro, atuando juntos? Boa sorte. Muito obrigado. É assim, fundamentalmente o que pretendemos juntos, e foi também um dos motivos que me convenceu a aceitar este desafio, é a qualidade do elenco. Não é? Um elenco com qualidade, uma estrutura de altíssimo nível que nos permite trabalhar com todas as condições. O que pretendemos é criar juntos um jogo que seja um jogo atrativo, que seja um jogo que os jogadores desfrutem, que tenham alegria no seu jogo e que os adeptos também, que entusiasmem os adeptos, a grande torcida, que de facto 42 milhões de torcedores é muita gente, é muita paixão junto. Vitor, aqui, Luana Trindade, repórter da Flá TV. Aproveitar esse espaço para você esclarecer algumas coisas, principalmente em relação à sua saída do clube anterior e também como é que foram as negociações aqui para você vir aqui comandar o Flamengo. Sim, vou aproveitar a oportunidade porque tive calado este tempo todo, não é? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece, porque há afirmações que de facto... Mas eu vou esclarecer, e esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Só eu conheço mais ninguém. Portanto, quem não diz o que eu vou dizer aqui, ou está a especular ou está a mentir. Portanto, o que aconteceu, e vou aproveitar, o que aconteceu foi isto. A minha vinda para o Brasil há um ano, essencialmente há um ano atrás, acontece de uma forma, eu já mencionei isto várias vezes, eu disse que não estava na minha perspectiva vir trabalhar para o Brasil, surgiu o convite e eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ao Brasil. Um ano, experimentar, perceber a realidade do Campeonato Brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. E por isso assinamos um ano de contrato. Não 2, não 3, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade,
com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto, de uma forma como eu estou em todos os clubes, dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade, e foi assim que eu estive no meu clube anterior, foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca, e para esclarecer bem isto, nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque as pessoas não sabem. Infelizmente há muitas famílias por esse Brasil fora que lida com uma situação familiar, uma situação séria, e a minha família lida com essa situação. E por isso, pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E isto na minha cabeça foi sempre muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser. Dentro do clube, eu fui sempre colocando a minha decisão. A minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, 2 dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo para eu ir embora era um motivo familiar. E eu, 2 dias antes, fiz essa declaração, porque de facto na minha cabeça era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não me cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar se tivesse o Flamengo, se estivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto desmonta qualquer teoria que tudo o que andam para aí a dizer. Portanto, isto é a verdade. E quem disser alguma coisa depois ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos, e do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que tinha o problema em casa para resolver, e com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho o compromisso? É com a minha família. Portanto, se a minha família entendeu, depois de uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão, e foi uma decisão, e é tão verdade isto, que o próprio staff não me conseguiu acompanhar. Porquê? Porque de facto nós vinhamos um ano, as famílias estavam a contar que nós viéssemos só um ano, e depois eu e tenho o direito a decidir a minha vida, ninguém decide a minha vida por mim. Se fiquei a dever alguma coisa, foi à minha esposa. Portanto, não devo mais nada a ninguém.
não fiquei, dei tudo de mim. Trabalhei sério como o meu staff trabalhou. Esta conversa do staff não ter vindo porque não concordou, não vieram porque cada um de nós tem o seu contexto familiar para resolver. Eles não conseguiram resolver, não vieram outros, vão acompanhar e com dedicação, a mesma dedicação que tive no anterior, é a dedicação, agradecendo a forma como fui tratado, a forma como fui tratado por toda a gente agora. E eu retribuí com esforço, dedicação, compromisso. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém. Só com o Zico. Queria que você falasse um pouco do planejamento para esse início de ano. Você não tem tanto tempo assim até o Mundial. A ideia é aproveitar alguma coisa de estrutura de time que ficou da última temporada, um elenco que já se conhece muito bem. Quais são os seus planos para esse Mundial, especialmente, e para esse possível confronto com o Real Madrid? Mas primeiro temos que ganhar o primeiro jogo, não é? Lá chegar. Temos que nos focar essencialmente nesse, não é? Que vem antes. Antes temos a Supercopa também. É assim, um trabalho bem feito, com títulos no ano anterior, não tenho dúvidas. Cada treinador tem o seu, tem a sua forma gosta de um jogo, cada treinador tem a sua ideia de jogo bem definida. Agora, a ideia de jogo tem que ser criada muito em função da qualidade dos jogadores, portanto, das características dos jogadores que temos à disposição. E uma das razões fortes foi a forma como apresentaram o projeto, a forma ambiciosa como apresentaram o projeto. Foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel, a qualidade do elenco. A qualidade do elenco é construir um jogo com uma identidade que tem que ser, que é jogado pelos jogadores, não é jogado por mim, não é jogado pelo meu staff, vai ser jogada pelos jogadores. Portanto, se vai ser jogada pelos jogadores que têm determinadas qualidades, aquilo que nós temos que cozinhar é um jogo que os ligue e que os liberte, ou que os permita expressar as suas qualidades, as suas características, e ao mesmo tempo um jogo consistente. Portanto, que é aquilo que nós vamos tentar. Temos pouco tempo, mas temos a experiência, tanto a equipa, tanto os jogadores, a maioria deles, como a equipa técnica tem a experiência para, num curto espaço de tempo, ir agilizando essa forma de jogar. Já comandou uma atividade, hoje está aqui sendo apresentado oficialmente. Você é um cara muito intenso e já tem uma decisão nesse mês, né, em janeiro, a Supercopa contra o Palmeiras. Eu queria que você pudesse falar sobre esse jogo, que é um jogo importante também, já para começar com o pé direito. É assim, primeiro temos que construir o que é que já começamos a fazer. Os primeiros dias foi um bocadinho para dar condição para que hoje começasse o nosso trabalho tático. Começamos ontem e hoje já começamos o nosso trabalho tático, ligar os jogadores com as ideias, alinharmos as nossas ideias com as qualidades deles e as nossas ideias em termos de jogo. Portanto, e perceber se os jogadores se sentem confortáveis e fazendo crescer esta ideia de jogo. Portanto, sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. Para não perdermos muito tempo com coisas que são secundárias, não é? Ir direto aos comportamentos que pretendemos. Portanto, a vantagem é essa, e a vantagem também de eu não estar pela primeira vez no Brasil. Não é? Eu confesso, já disse isso mais do que uma vez, que quando cheguei conhecia muito pouco do Campeonato Brasileiro, conhecia muito mais jogadores, via o Campeonato Brasileiro para ver jogadores, para analisar jogadores, mas hoje tenho um conhecimento
do campeonato e dos jogadores do Flamengo muito mais aprofundado. Ele chegou a dizer, né, que você era o melhor técnico atuando, né, comandando o Brasil. Como é que é vir para um clube onde o Jorge Jesus fez história, ter esse elogio e a amizade que você tem com ele? Engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Eu vim do Fenerbahçe para o Brasil, ele foi para lá e eu agora vim para o Flamengo. Jogámos muitas vezes, sabem, defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação assim um bocadinho para o para o chispado, né? Andamos sempre ali, aquilo andava sempre ali no limite do coisa. Engraçado que depois de termos disputado esses dois campeonatos entre nós, com o Benfica muito forte e com o Porto também forte, quase sem derrota nenhuma ao longo de 2 épocas, perdemos só um jogo no Campeonato Português, acabamos depois por desenvolver uma certa amizade, porque é assim, porque os treinadores, eu cada vez admiro mais os treinadores, seja que treinador for, porque isto é muitas vezes nós representamos um papel e no fundo não somos assim, nós parece que desenvolvemos esta agressividade que às vezes as pessoas confundem com arrogância, mas muitas vezes é uma forma também, a tensão, não é? A pressão sobre nós é tão grande que nos tornamos quase um duplo de nós próprios, não é? Em que somos muito agressivos quando estamos no trabalho, quando estamos a trabalhar dentro do campo, e ele é um bocadinho como eu, ele tem um bocadinho esta emotividade que eu também não tenho junto ao relvado, no treino, e depois fora dele somos pessoas diferentes. Portanto, essa amizade é uma amizade que eu aprecio, não é? Eu aprecio. O que ele disse isso é muito relativo. Essa apreciação do treinador que é melhor que o outro, isto é tudo muito relativo, muito relativo. De clubes. Antes tem a Supercopa contra o Palmeiras e no dia 12 tem a estreia no Campeonato Carioca. Eu queria saber como é que está o seu planejamento em relação a isso. Já pensa em colocar os principais jogadores no dia 12 ou você vai deixar isso mais para frente, só contra o Palmeiras? Como é que está isso? E como é que você pretende fazer esse controle de minutagem com os jogadores? O Dorival, por exemplo, tinha 2 times, né, que ficaram conhecidos como o time das Copas e o time do Brasileirão. Como é que você faz esse controle de minutagem com os atletas? A densidade competitiva, aliás, eu acho que poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo, não é? Muitos poucos clubes no mundo jogarão tantos jogos como o Flamengo. Portanto, a densidade de jogos é tão grande que nós vamos precisar não podemos jogar sempre com os mesmos, vamos ter que gerir da melhor forma. Por isso é que o elenco tem que ser de facto competitivo. É importante essa competição. Vamos já iniciar. Eu preciso de algum tempo agora de trabalho, não há dúvida nenhuma, preciso trabalhar com a equipa, preciso transmitir as ideias que pretendo transmitir, preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível também nós necessitamos de jogos, nós necessitamos de jogar, portanto, porque o treino não chega, é preciso depois haver competição também. Espero ter a possibilidade de os pôr a competir até ao jogo do Palmeiras, que é fundamentalmente, que é a prioridade, não há dúvida nenhuma, que é o próximo grande duelo, título para disputar, a prioridade será essa. Penúltima pergunta. Boa tarde, Vitor. William, do canal William Godoy. Em seu trabalho anterior, você falou que era impossível, por mais que você quisesse, manter uma marcação alta e pressionada pela demanda de número de jogos. Além da influência que pode ter essa demanda de número de jogos no estilo do seu jogo, o quanto pode influenciar também na sua metodologia de treinos e da periodização tática? Assim, eu acredito sinceramente que poder aproximar-me
mais este ano daquilo que são as minhas ideias em termos de jogo. Eu gosto de um jogo de facto agressivo, impressionante, um jogo de posse, um jogo de domínio, e foi essa também foi uma ilusão ou uma das ilusões, uma das ambições que me trouxeram ao Flamengo. Última pergunta. Oi, Vitor, Sérgio Lobo, Sport TV Globo. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Flamengo. Queria que você falasse sobre o Gerson, que foi anunciado hoje oficialmente como jogador do clube. E você vai fazer um caminho a partir do primeiro jogo que você comandar no Maracanã, dezenas de vezes esse ano, e pela uma avenida que vai passar a se chamar Avenida Pelé, ou Rei Pelé. E eu queria saber de você como vai ser, né, dirigir o Flamengo tantas vezes no Maracanã e passar nessa representatividade que é o Pelé para o futebol mundial. São duas questões diferentes, né? Uma sobre o Gerson, um jogador de qualidade, um jogador em que